Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Olá, queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma live, e essa live é a live, digamos assim, de retorno, né? Porque estamos aí retornando com nossos estudos com o Reverendo Davidson, e é um motivo de alegria já iniciar o ano com alguns estudos acerca da palavra de Deus, para que nós possamos compreender cada vez mais aquilo que diz em sua palavra e, ao mesmo tempo, ter a nossa fé fortalecida. E eu creio que você também terá a sua fé fortalecida, e aqueles que ainda não conhecem a Cristo Jesus terão também a oportunidade de poder conhecê-lo e até mesmo ter um encontro verdadeiro com ele. Bom, eu não vou me demorar muito, porque o foco aqui é o estudo, né? Eu quero já chamar o Reverendo Davidson. Bom dia, Reverendo Davidson. Bom dia, pastor Aderson. Bom dia a todos. Prazer estar de volta. Estamos de volta, não é verdade, meu amigo? Estamos de volta. E aí, como é que foi de férias? As minhas férias eu estou tirando esse mês, né? Trabalhei até agora. Se Deus quiser, em fevereiro estou de férias, já emendo com o carnaval. Eu vou fazer diferente, né? Vou fazer diferente do pastor Aderson. Em época de carnaval, o pastor Aderson fica assim, né? Eu tô fora disso. Eu vou pular o carnaval. O carnaval chega, eu pulo. Aí quando acabar o carnaval, eu volto. Né? Vai pular do quarto para a sala, da sala para a cozinha, Vou pular, da cozinha para o sim. escritório, né? Eu não tenho nem como viajar, então a pulada de carnaval é desse jeito. É desse jeito, né? Eu sei que é isso. Reverendo Davidson, seja muito bem-vindo. Que bom tê-lo novamente aí conosco, né? Na nossa Amém. live de estudos. Hoje nós estamos aí, vamos mais uma vez debruçar sobre alguns livros do Reverendo Davidson, né? Ele já tem uma esteira pronta aí de estudos para nós. Fala um pouquinho para a gente. Fala aí para a gente um pouquinho como que vai ser, meu querido amigo, os estudos que estamos iniciando hoje, por gentileza. Então, estamos começando aqui a trabalhar. Esses são os novos livros lançados em janeiro já. Já começa o ano quente, né? Já começa o ano com material novo, ó. São 2 livros menores, né? Mais fininhos aqui, ó. Mas são 2 livros abençoadores também. Vamos começar já a trabalhar esse material novo, ó. A gente vai começar agora, hoje, se Deus permitir, esse meu livro aqui, ó. Eu só quero melhorar logo, né? E tem um subtítulo aqui interessante, ó. O guia prático o guia bíblico, aliás, para enfrentar enfermidades e alcançar a Refuá Shlemá. O termo Refuá Shlemá é cura completa, tá bom? Então, esse aqui é o livro que eu escrevi enquanto minha mãe estava internada no hospital no ano passado, lembram disso? Está aqui o fruto, né? O fruto, ela ainda está melhorando, ela teve um probleminha ainda de fratura no cóccix, e hoje ela está em casa se recuperando. Mas o fato é que enquanto ela estava lá e a família acompanhando, eu também, eu estive lá bastante tempo usando o próprio celular e começando a escrever esse livro. E hoje já é o livro pronto aqui, lançado. Né? Você tem aqui, ó, todo o material. Eu só quero melhorar logo. E nós vamos trabalhar atualmente, vamos começar hoje,
haver um material desse livro aqui, tá? Você vai saber, pedindo ao pastor Aderson também, pedir de graça o PDF com esse material aqui. Já tem lá o material para você baixar, tá? Além dele, eu também lancei esse ano, em janeiro desse ano, né? Lancei, ó, Em Busca da Intimidade Perdida. Reconecte-se com Deus. Esse livro aqui ele é interessante, por quê? Porque é um livro que ele é a adaptação para o livro de uma pregação antiga minha, de um DVD que eu lancei há muito tempo. Sim, na época dos DVDs, você lembra quando você comprava um monte de DVD para assistir filme em casa? Então, também era a febre dos DVDs de pregação. Então, naquela época, há uns 20 anos atrás, aproximadamente, eu lancei o DVD, meu primeiro e único DVD até agora. Hoje em dia é tudo na internet, né? Mas na época eu lancei um DVD com esse título aqui, Em Busca da Intimidade Perdida, em que eu trabalhei o tema que diz respeito aos desviados da fé. Então, se você já foi desviado, ou então tem algum parente, algum amigo que está desviado na fé, você pode presenteá-lo, não com DVD, que não se tem mais hoje, mas com esse livro aqui, tá? Ele foi feito para pessoas que estão desviadas da fé. Tem alguns temas muito interessantes aqui para alcançar essas pessoas novamente para o amor de Jesus, tá? E vamos trabalhar esse livro aqui, já está pronto também o resumo dele. Vamos trabalhar assim que terminarmos esse livro que vamos começar hoje, que é Eu Só Quero Melhorar Logo, tá? E aí a gente vai engatar direto aqui Em Busca da Intimidade Perdida. É o que a gente vai trabalhar, tá legal? Deixa eu só fechar aqui. Só um segundinho. E tem os outros livros aqui que eu também quero mostrar para vocês, que é o livro que eu mostrei pouco, mas ele já está lançado há um tempo. É uma comédia, sim, eu também escrevo comédias, né? Aqui, ó, As Lendárias Trapalhadas do Apóstolo Valdir Crey. Então, aqui, ó, esse indivíduo aqui é um personagem, né? Claro que é fictício, mas é uma história hilariante sobre a busca por fama, poder e riquezas, né? Então, se você gosta de ler, também é um livro fino, também, ó, tá vendo? Fininho. Se você gosta, ó, de se divertir, de ler as lendárias trapalhadas do apóstolo Valdir Crey, o apóstolo mais atrapalhado que você vai conhecer. E, é claro, os livros normais, né? Os livros que a gente já vem trabalhando aqui, né? O Salmo 23, que você já conhece, Revelações Originais do Salmo 23 em hebraico. Temos também aqui, ó, Proteção Divina no Curso da Vida, o Salmo 91 também em hebraico. O nosso maravilhoso livro de Jó tem tido uma saída, uma procura muito grande. Já está terminando a primeira tiragem, já vou ter que me organizar para reimprimi-lo, porque ele já está quase se esgotando. E para fechar esse momento, a Semente é a Palavra, na sua segunda edição, o livro sobre pregação, nova homilética, pregações narrativas, não é? Enfim, bastante material interessante para que você conheça, e vamos começar hoje a trabalhar, apaixonada, o livro Eu Só Quero Melhorar Logo. Daqui a pouco vamos colocar aqui o PDF para que você conheça, acompanhe os estudos e também esteja pedindo, né, gratuitamente o seu PDF, tá bom? Apaixonada, Anderson? Joia, joia, joia. Muitas novidades, não é verdade? Esse estudo que nós vamos iniciar hoje, ou que estamos iniciando, melhor dizendo, né? Fruto de um testemunho, de uma experiência do reverendo Davidson, enquanto a mãe dele estava, né, no leito. Que maravilha. Então, eu quero te convidar que você esteja muito atento, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo. Quero dar bom dia a Ilma Dias, quero dar bom dia ao presbítero David Cian, que já está a caminho do trabalho, a nossa irmã Zuleida, que também está conosco. Existem outros irmãos que a gente não consegue visualizar neste momento,
E eu quero agradecer a presença virtual de vocês e, ao mesmo tempo, pedir para que Deus continue abençoando a vida de cada um dos amados irmãos. Está conosco também a Sandra Helena. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus continue também te enchendo da graça do próprio Deus. Eu vou sair de fininho, porque o foco aqui não sou eu, mas é o reverendo Davidson, né? Então, meu amigo, fique à vontade, que você seja um instrumento nas mãos do Senhor nessa manhã, para abençoar, para edificar, para fortalecer, e que o estudo de hoje, inclusive, possa alcançar pessoas que ainda não tiveram encontro com Cristo Jesus. Tá bom? Muito bem, pastor Aderson, muito bem. Nós estamos aqui com a capa, né? Vou até diminuir aqui um pouco. Mas a capa você já viu, não é? Davidson Opinion, meu nome aqui, ó. Eu só quero melhorar logo. O guia bíblico para enfrentar enfermidades e alcançar a refuah shlemah. Você vai aprender aqui essa expressão hebraica. Refuah shlemah, a cura completa. Então, você que enfrenta enfermidades, você que luta, né, com algum tipo de enfermidade crônica ou uma enfermidade aguda, então você pode, nesse momento, prestar atenção, você pode fazer contato com pessoas que lutam com enfermidade e que querem descobrir qual o jeito bíblico de vencer essas enfermidades, né? Então, esse é o nosso foco, tá? Você vai aprender o que a Bíblia ensina sobre lidar com enfermidades, tá bom? Então, eu só quero melhorar logo. É o livro que vamos começar a trabalhar hoje. Os nossos estudos aqui sobre esse livro, eles não serão longos, tá? Vai ser uma série curta, e logo depois engataremos no Em Busca da Intimidade Perdida. Mas, ó, nesse PDF aqui, que você pode pedir de graça ao pastor Aderson, não é? Ou então fazer contato comigo, eu também te envio de graça o PDF do Eu Só Quero Melhorar Logo, tá? Então você tem aqui, né, a folha de rosto do livro, e você tem aqui, ó, o sumário, né, de todo o conteúdo. Então, há um prefácio escrito por um psicólogo que também está acostumado a lidar com pessoas com enfermidade, né, e trazer aconselhamento para pessoas que têm enfermidade. Temos a introdução, o primeiro capítulo, a dor que toca a todos nós. Sim, o sofrimento, a dor, a luta, né, com problemas de saúde afeta a todos nós. Isso é a nossa condição humana por causa do pecado. Então, nesse capítulo aqui eu trabalho isso. Capítulo 2, desejo de alívio e cura. Isso aqui é o básico, né? Quando você enfrenta o problema da dor, o que você deseja é ficar bom logo, né? Ser curado de uma vez. Então, o alívio da dor, o alívio do sofrimento e a cura propriamente. A refuah shlemah, né? A cura completa. Capítulo 3, histórias de superação e de enfermidades. Algumas histórias de cristãos que enfrentaram e superaram enfermidades. Capítulo 4, princípios bíblicos e soluções para enfrentar enfermidades. Então, aqui que está o coração do livro. No capítulo 4, que são os princípios bíblicos que você precisa ter para passar pela situação de enfermidade com sucesso, com a bênção de Deus. Sim, há atitudes que você precisa ter. E então eu descobri essas atitudes que a gente precisa ter fazendo os estudos daquele período lá. E então você vai descobrir aqui como lidar e ser aprovado na sua situação de enfermidade, tá bom? Esse capítulo 4, portanto, é o capítulo mais importante desse livro aqui. O capítulo 5, nós temos a motivação emocional para vencer as enfermidades de um modo geral. Então, aqui você vai encontrar a motivação para colocar em prática os princípios bíblicos que você aprendeu aqui no capítulo anterior, tá? Depois a conclusão e os anexos. O primeiro anexo, que é o que a gente vai trabalhar nessa série, é como lidar com as enfermidades de acordo com a Bíblia. Um estudo bíblico poderoso para aplicar na comunidade de fé. Você vai perceber que já vai começar logo abaixo
da página 57, porque eu fiz o recorte e nós vamos trabalhar o anexo 1 inteiro, tá bom? Ele é um resumo desse estudo bíblico que traz o resumo do capítulo 4, tá bom? E aqui ele já está prontinho para você aplicar na sua igreja. Então eu vou aplicar aqui, você vai aprender o passo a passo desse anexo 1, tá bom? Você vai pegar aqui esse passo a passo, ele já está prontinho para você aplicar na sua igreja. Então é um estudo bíblico completo que você pode aplicar lá, tá legal? Pastorada só pode aplicar na igreja se quiser, enfim. Se você é pastor, líder, se você tem essa responsabilidade, até se você tem ministério, né, de evangelização e visita em hospitais, em casas, né, de repouso, enfim, você pode usar esse material que você estará recebendo aqui de graça, né? Essa apostila aqui de 22 páginas, aqui é a sua apostila, naturalmente, né, não é o livro inteiro, mas você pode usar esse material. No livro também tem o anexo 2, que a gente não vai trabalhar aqui nas lives, né? O anexo 2 é promessas bíblicas de cura e esperança, tá? O anexo 3, palavras hebraicas para enfermidade e cura. É bom você conhecer. Anexo 4, alguns personagens da Bíblia e as enfermidades, como que esses personagens lidaram com as enfermidades. E, por fim, o anexo 5, oração e bênçãos judaicas para a cura. Essa aqui é uma parte interessante, porque tem uma oração feita em hebraico, né, também com a tradução em português, que envolve as bênçãos judaicas para quem passa por enfermidades, e que também envolve o desejo e a bênção para receber a cura. Então, se você gosta desse tipo de abordagem, você pode conhecer quais as orações e bênçãos judaicas para a cura. Tá legal? Nesse anexo, o último anexo aqui, o anexo 5, eu tratei disso aqui. Tá? Então, olha só, um livro bastante rico, embora fininho, mas ele é muito completo e muito rico. E você que lida com enfermidade ou ajuda alguém que lida com enfermidade, alguém da família, enfim, vai abençoar a sua vida, tá legal? Então, pense com carinho em adquirir o livro Eu Só Quero Melhorar Logo, tá bom? É um livro que vai abençoar a sua vida. Bom, como eu disse, aqui, ó, página 57, já estamos aqui na página 57 do livro, mas é a página 5 dessa apostila, né? Vamos trabalhar todo o anexo 1. Como lidar com as enfermidades de acordo com a Bíblia. Esse é o estudo bíblico prontinho que você pode, inclusive, aproveitar para aplicar na sua igreja. Na hora que pensa, um presentão para você que, de vez em quando, prega ou lida com algum ministério envolvendo a saúde e pessoas, né, de terceira idade, enfim, a melhor idade. Enfim, o que não falta é esse bom conteúdo aqui para você. Tá legal? Na introdução desse estudo, a gente vai começar a trabalhar o seguinte. Enfrentar enfermidades é algo que, infelizmente, faz parte da vida humana. Contudo, a Bíblia nos oferece sabedoria, consolo e promessas para lidarmos com as doenças, nos mostrando como manter a fé e confiar em Deus mesmo em meio ao sofrimento. Este estudo bíblico abordará o que a Bíblia diz sobre a enfermidade, como devemos lidar com ela e como podemos encontrar esperança e cura nas promessas de Deus. Né? Então, essa pequena introduçãozinha aqui já está mostrando para a gente mais ou menos o caminho que a gente vai trilhar nesse estudo, tá bom? Nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre a enfermidade, como nós devemos lidar com ela e como encontrar esperança e cura nas promessas de Deus, para que possamos vencer as situações de enfermidade. Tá legal? Ah, mas eu sei de pessoas que morreram, que enfrentaram a enfermidade, que foram a última da sua vida, e eles acabaram morrendo. Né? Preste atenção nesse estudo, porque para o cristão, a morte não é o final. Tá legal? Não é o final. Haverá uma vida após essa morte. E para ser sincero com os irmãos, né, para ser sincero com você,
a melhor resposta que Deus vai dar para todas as suas orações por cura das enfermidades é o céu. E para que o céu possa vir, você precisa passar, você precisa transcender essa vida aqui na Terra, não é? Então, a melhor resposta que Deus vai dar para a sua enfermidade, para as suas orações pedindo por cura, é o céu. Mas até chegar a essa melhor resposta, podemos também alcançar pequenas respostas que são boas, que são abençoadoras, enquanto ainda estamos peregrinando nesse mundo aqui na Terra. Tá legal? Mas sempre coloque em perspectiva a melhor resposta que Deus vai dar para todas as suas orações pedindo cura é o céu. Essa é a resposta final, que é a melhor de todas. Mas até lá, como podemos lidar com a questão da enfermidade, como agradar ao coração de Deus, mesmo enfrentando problemas de enfermidade. Tá legal? Aqui nesse estudo, você vai aprender a ter essa atitude, né, na sua vida. Tá legal? Então, começando aqui, primeiro tópico propriamente do nosso conteúdo, né? Entendendo a enfermidade na perspectiva bíblica. Então, isso aqui é muito importante. Você vai entender a enfermidade conforme a Bíblia ensina. E como que a gente pode aprender a lidar com a questão da enfermidade, mesmo tendo que passar por limitações, seja física, sejam limitações emocionais, limitações até que envolvem até a questão da espiritualidade também. É possível, né? Limitações de uma enfermidade, seja física, seja mental, seja emocional, enfim, não é? Podem afetar, inclusive, a nossa vida espiritual. E o contrário também acontece, é importante. Se eu estou com a vida espiritual forte, se eu estou com uma vida espiritual adequadamente forte, trabalhada, essa atitude vai me fortalecer na hora que eu for enfrentar uma dificuldade de enfermidade. Tá bom? Então, vai depender do quanto você tem cultivado a sua vida espiritual na presença de Deus. Então, a origem da enfermidade. Como é que a enfermidade começou de acordo com a Bíblia, né? A Bíblia ensina que a doença entrou no mundo como consequência do pecado. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, a morte e a enfermidade se tornaram parte da experiência humana. Tá? Parece que é muito simples, e de fato é simples o entendimento, né? Mas é complexo porque pagamos o preço até hoje dessa atitude de Adão e Eva, especialmente Eva, que começou, né? Mas Adão pecou junto também. Não dá para livrar a cara de Adão, né? Não dá para sabonetar Adão, ele também pecou junto. Mas então Adão e Eva trouxeram para a gente esse legado, cujo preço pagamos até hoje. Então, eles desobedeceram a Deus lá no Jardim do Éden, com toda a circunstância, todo o ambiente favorável para que não pecassem. Mas mesmo assim, eles caíram. E isso trouxe, então, morte e a enfermidade, até que chegue, né, culminando na morte. Então, o que é a enfermidade e a morte? É o que a ciência chama de o princípio da entropia. O que é a entropia? É um princípio científico geral que afeta o mundo inteiro, que é quando você vai percebendo que se você não agir para conservar, para limpar, para cuidar, o objeto, a pessoa, o ambiente que você vive, né, o meio ambiente, a sua casa também, se você não limpar, se você não cuidar, o princípio da entropia é que o estado natural não é o de organização, mas é o de desorganização frequente e contínuo. É o princípio da entropia, é até o princípio científico. Então, nesse princípio da entropia, você precisa fazer manutenção de tudo na vida. Isso dá trabalho.
E mesmo fazendo manutenção, nada impede que você esteja contraindo alguma enfermidade, alguma doença. E dependendo de qual for a enfermidade, seja por ela em si, seja você novo, ou pela idade, se você já tiver certa idade, já for um ancião, uma anciã, a própria entropia vai agindo sobre o seu corpo, sobre a sua mente, só não vai afetar a sua alma ou o seu espírito, né, as emoções ou o espírito, né, a sua parte espiritual, se você estiver fazendo a manutenção também da sua espiritualidade. Porque senão, meu chapa, até a entropia atinge a sua vida espiritual e você vai acabar abandonando a fé, que é o tema que a gente vai trabalhar na nossa próxima sequência de estudos, assim que terminarmos esse aqui. Né? Bom, o primeiro texto que eu quero ler com os irmãos aqui, com você, está em Gênesis 3, de 17 a 19. Está vendo aqui, ó? Gênesis 3, 17 a 19. E o texto diz assim, para comprovar que, de fato, as enfermidades começaram com o pecado original, né, de Adão e Eva. E Adão disse, né, Deus falando para Adão, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas aqui é cansaço, é tanto o cansaço quanto também, né, você está entrando em completa falência física por causa desse cansaço extremo, né? A fadiga é um cansaço extremo. Então, em fadigas obterás dela o que é terra, né? Da terra o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, espinhos, não é? Espinhos aqui, toda a parte que a planta usa para se proteger, porque após o pecado, a própria natureza foi afetada, e então espinhos espinhos surgiram aqui, a planta teve que produzir espinhos que são as armas que ela tem para se proteger, já que a planta não se move, né? A planta não guerreia, ela se protege passivamente. E ó, para Adão aqui, ó, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão. Pão aqui, né, já era uma questão cultural, né, porque não existia pão no Éden. O pão foi feito depois, mas aqui já é uma licença cultural, né, que Moisés usou. Então, no suor do teu rosto comerás o teu pão, a sua comida, né, terá o seu sustento. Até que tornes a terra. Aqui fala de morte. É nesse trecho aqui, ó, que dá essa ideia da entropia. Então, no suor do teu rosto comerás o teu pão, ou seja, haveria esforço. O que era fácil agora fica difícil, né? O esforço para produzir a comida. Até que tornes a terra. Esse até que tornes a terra está englobado aqui a entropia, o sofrimento, e daí as enfermidades, né? Essa questão entrópica, até que a morte chegue, até que você retorne à terra. Por que isso? Porque da terra, desse pó da terra, foste formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Ou seja, já que vemos no pó, o princípio da entropia é a gente ir se desorganizando, perdendo força e perdendo saúde, e perdendo vigor, até morrer, para voltar ao pó. Entendeu? Esse é o princípio da entropia que Deus colocou como nossa condição humana no pós-queda, no pós-pecado de Adão e Eva. Infelizmente, essa é a nossa condição. Tá? Vai chegar o dia que essa condição será revertida. Mas até chegar esse momento, a gente precisa estar com fé em Deus e fazendo a nossa parte para buscar reverter o máximo possível essa entropia atualmente. Legal? Então veja como esse texto é bastante alusivo ao modo como começamos a enfrentar
a enfermidade, a entropia e a morte, no final das contas, né? Mas, graças a Deus, já há solução para a morte, contrariando aquele conhecido adágio popular, né, que para tudo há solução, menos para a morte. Pois é, mas até para a morte tem solução, tá? E você, que é cristão, você já sabe qual é essa solução. Mas vamos caminhando aqui, né? Esse versículo demonstra que a maldição do pecado trouxe consequências físicas, incluindo doenças, tá? Então, tudo isso aqui já é uma elucidação de como começaram as enfermidades na nossa história, infelizmente, né? Bom, letra B, ó. A enfermidade como prova da fé. Então, além de ser a condição, não é dada por causa do pecado, e essa é a nossa infeliz condição, nós temos aqui também o princípio bíblico de que a enfermidade ela pode ser encarada e enfrentada hoje por nós, inclusive por cristão, como prova da nossa fé. Você lembra do nosso estudo sobre Jó, baseado no meu livro A Lei do Sofrimento, em que eu trabalhei aqui com vocês em várias aulas, extensas aulas, sobre como Jó enfrentou todas as provações dele, inclusive uma enfermidade severa, muito incômoda, que durou aproximadamente, essa enfermidade durou aproximadamente 1 ano, ou até um pouquinho mais do que isso. Mas nesse período, Jó teve que enfrentar, junto com a sua esposa ainda viva, toda a sua condição deplorável. Nós vimos aqui, nesses estudos, você pode recuperar aí, lá no meu canal do YouTube vai ser lançado nesse ano, tá bom? Ele foi gravado no Facebook da Igreja Aracruz, mas ele vai ser lançado, tudo editado, né, direitinho, ao longo desse ano no meu canal do YouTube. Então, é muito importante você acompanhar diretamente aqui os estudos no Facebook da igreja, quanto também depois você ficar ligado nas estreias no meu canal do YouTube. Você vai, então, ter esse conteúdo para você usar o quanto você desejar, o quanto for necessário, né? Mas se você está aqui no Facebook da Igreja de Aracruz, você pega de antemão, ao vivo e a cores daqui, todo o material direto para você, tá bom? Conteúdo muito abençoador para a sua vida. Então, a enfermidade, a gente precisa aprender a encarar que a enfermidade, ela pode ser uma prova da nossa fé, como foi o caso da experiência de Jó com a sua própria enfermidade e todas as suas perdas também, né? Às vezes, a enfermidade pode ser uma forma de prova onde Deus permite que passemos por dificuldades para, então, fortalecer a nossa fé. Tá legal? O texto bíblico que vai comprovar isso é Jó 2:7. Então saiu Satanás da presença do Senhor. Você já estudou aqui comigo, né, sobre Satanás, essa figura do adversário, daquele que é contrário à ação de Deus. Ele saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça, né? Então você vê aqui o Jó completamente atingido de modo indelével por essa enfermidade, que veio somar a todas as perdas significativas da vida de Jó, para fazer qualquer ser humano entrar em colapso. Mas ele teve que se aprovar, ele teve que suportar esse período de aproximadamente 1 ano de sofrimento, teve que suportar isso, e nós já sabemos o motivo. Se você acompanhou aqui as lives sobre o livro de Jó, você já sabe por que Deus permitiu, por que Deus deu esse salvo-conduto para Satanás trabalhar durante aquele período e tocar a saúde e todos os bens, né, da vida de Jó. Só não pôde tirar a vida dele, tá?
por quê. O nosso estudo você já entendeu o porquê. E teve um motivo muito sério para Deus fazer isso, tá? Se você acompanhou, você se lembra. Se não acompanhou, sinto muito, não vou dar spoiler, mas você vai acompanhar nesse ano no meu canal do YouTube. Espera só mais um pouquinho. Se a sua bênção está demorando, espera só mais um pouquinho. Tá legal? Curso livre de Teologia Básica com o Reverendo Davidson Bignon. Uma jornada completa de aprendizado cristão, com 20 disciplinas curtas que incluem e-books exclusivos, aulas em vídeo e bônus transformadores. Ideal para líderes evangélicos, pastores, seminaristas e todos que desejam aprofundar sua fé. Assine agora na Hotmart e aproveite 10% de desconto. Quer complementar sua renda? Seja um afiliado. Detalhes na descrição do vídeo. Não perca esta oportunidade de crescer espiritualmente e compartilhar conhecimento. Jó é um exemplo de alguém que, apesar de sofrer intensamente, manteve a sua fé em Deus. Ele mostrou que a enfermidade pode ser um teste e como devemos perseverar, aliás, com confiança em Deus, mesmo enfrentando a entropia da enfermidade. Tá vendo? Veja que interessante, né? Você compreender essa verdade à luz da palavra de Deus. Tá legal? Vamos avançar aqui para a letra C, deixa eu ver aqui. Vamos terminar com a letra C, tá legal? Porque o nosso horário, daqui a pouco já vai chegar a hora da gente liberar para as perguntas. Então, vamos avançar aqui com a letra C, então terminamos o conteúdo de hoje e a gente retoma, se Deus permitir, na próxima semana, tá? A letra C, então, a Bíblia também ensina que a enfermidade, ela pode ser entendida como consequência do pecado pessoal. Sim, você pode enfrentar uma enfermidade hoje que é decorrente de um pecado pessoal que você teve lá no passado. Mas como assim? Por exemplo, eu fiquei diabético aos 28 anos de idade. Esse ano, se Deus permitir, em abril eu faço 50 anos. Então você percebe que são 22 anos que eu já vou completar enfrentando o diabetes. Por que eu fiquei diabético? Eu já nasci assim? Não. Eu adquiri a doença por causa do meu estilo de vida e uma preponderância genética também, da minha mãe principalmente. Eu herdei dela essa predisposição. Mas por eu não me cuidar, eu acabei adquirindo a doença. Acabei contraindo essa doença. E eu tenho já algumas sequelas decorrentes dessa enfermidade. E já enfrento um pouco disso, né? Já tenho neuropatia diabética, enfim. São problemas de saúde decorrentes dessa enfermidade. No meu caso, o diabetes foi uma enfermidade que eu contraí como consequência do meu pecado pessoal, de comer demais, comer sem freios, né? Eu me converti aos 13 anos de idade. E dizem que crente ele não bebe, mas come pra caramba, né? Eu só bebo água e sucos e refrigerantes. Eu não sou de beber álcool, claro, né? O cristão não bebe álcool, ele é abstêmio. Mas esse é outro erro que a gente devia bater também, né? A questão do controle da questão dos alimentos, né? De comer tanto, comer bobagens. Tudo isso afeta a nossa saúde. Caso o pastor Aderson queira um estudo sobre esse assunto, eu não sou a pessoa indicada, porque eu não tenho muito exemplo sobre isso ao longo da minha vida, né? Mas, enfim, né? É um estudo que vale a pena fazer também. O crente peca muito nessa questão de não preservar a sua saúde, não se cuidar, né? Não buscar médico periodicamente, não fazer os check-ups anuais, né? Enfim. Então, a enfermidade ela pode vir como consequência também do pecado pessoal. A própria negligência com a própria saúde, não procurar se cuidar, fazer exercício, eu também não sou exemplo nisso, né?
Enfim, tudo isso afeta a nossa saúde e pode trazer enfermidade, tá? Então, a Bíblia também menciona que, em alguns casos, a enfermidade pode ser uma consequência direta de desobediência a Deus, porque envolve o pecado, né, de não cuidarmos da saúde, abandonarmos a fé em Deus também, né, e entrarmos em choque contra a vontade de Deus. Tudo isso afeta a gente em alguma medida, né? O texto aqui, que vai comprovar, é até meio grande, né? Deuteronômio 28, 58 a 61. Ó. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escritas neste livro, que é o livro de Deuteronômio, né? Nesse caso aqui, se refere a todo o Pentateuco, toda a Torá, né? O judeu diz, todo o Pentateuco. Para temer existe nome glorioso e terrível, que é o nome de Deus, né? O Senhor, o teu Deus. Então, o Senhor, né? Então, Javé, Jeová, fará terríveis as tuas pragas. Pragas aqui envolvem doenças, né? E as pragas da tua descendência. Então, não afeta só você, afeta também os seus filhos, os seus descendentes. Grandes e duradouras pragas, ó que terrível, né? E enfermidades, aqui direto, enfermidades graves e duradouras também. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito, as 10 pragas do Egito, então, que temeste, e se apegarão a ti. Também se apegar, ou seja, ficar aferrado a ti, né? Ficar apegado a você. O que vai ficar apegado? As pragas e doenças, moléstias. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade, toda praga que não estão escritas no livro dessa lei, até que sejas destruídos. Olha a entropia aqui. Vai enfrentar enfermidades, vai enfrentar moléstias, pragas, até, olha a progressão, né, da entropia, até que sejas destruído, até morrer. A entropia vai definhando, às vezes rápido, às vezes devagar, até que você seja completamente dizimado. Isso aqui por quê? Por desobediência à lei de Deus. Tá? Aqui vemos que a desobediência pode levar a consequências físicas, embora isso não signifique que toda enfermidade é resultado de pecado pessoal. Tá? Bom, por causa do nosso estudo, vamos parar com o conteúdo por aqui. E se Deus permitir, retomamos na próxima aula, no tópico 2, como lidar com as enfermidades de acordo com a Bíblia. Legal? Aqui já começa a ter uma atitude prática de como lidar com a enfermidade. Tá legal? Então, ficamos aqui na página 61 do livro, para a gente começar, então, retomar na próxima semana. Tá bom? Pastor Anderson, estamos agora livres para perguntas e respostas. Isso aí, bom dia, bom dia. Bom dia aos irmãos que estão aí conosco, a Zilmar Guimarães está conosco, o nosso querido e amado amigo Alexandre Ávila também está conosco, e ele já tem aqui uma fala, né? O diabetes do reverendo Davidson é fichinha frente à enfermidade que João Calvino transmitiu. Olha que heresia, o meu querido Alexandre Ávila, amo demais você, mas olha que heresia que você falou, né? Heresia, ele se refere aqui ao calvinismo, da teologia calvinista. Né? Como você está enganado, meu irmão? Vamos lá, irmãos. Se vocês tiverem alguma pergunta e queiram fazer através do chat, fiquem bastante à vontade para fazer essa pergunta, para tirar as dúvidas. A ideia desses estudos é justamente tirar dúvidas e, ao mesmo tempo, fortalecer a fé, né? Dar aí alguns direcionamentos. E é interessante porque nesse estudo, né, nós estamos falando sobre a questão de querer ficar curado logo, né? E o reverendo, me lembro que o reverendo Davidson falou, né, as doenças, na verdade, tem como resultado daquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden, né?
mas isso também não, como é que eu vou dizer, não tira de mim a responsabilidade de fazer o cuidado da saúde com a minha saúde, fazer lá os exames periódicos, né? E aí é aquilo, né? É um convite também para que cada um possa ver como é que anda aí a sua saúde. Se não tem o hábito de fazer os exames, que possa fazer sim esses exames, né? Fala aí, Reverendo Davidson. Exato, né? Enfermidades são decorrentes também de nossa negligência com a saúde, no estilo de vida mais saudável. Como eu disse, eu não sou exemplo disso, mas enfim, né? Mesmo não sendo exemplo, a gente reconhece que a Bíblia ensina isso. Então, é a nossa condição após o pecado original de Adão e Eva. Não, infelizmente, é a nossa condição. A gente tem que se cuidar, né? Nem todo mundo nasceu com a saúde, né, divina, assim como o pastor Aderson, né? A saúde, né, de um super-homem que o pastor Aderson tem, eu não tenho essa saúde, né? O pastor Aderson tem tanta saúde que ele consegue erguer um carro assim, ó, com um braço só, né? O braço esquerdo ainda que é mais fraquinho, né? Ele faz isso, por quê? Porque ele tem toda a saúde aí. O pastor Aderson fez a campanha das 7 semanas da Reza Forte. Ele então conseguiu, né, uma saúde. Ele nunca mais espirrou desde que ele fez a campanha, né? Nem sequer uma gripezinha ele alcançou desde que fez a campanha das 7 semanas da Reza Forte. Não é, pastor Aderson? Olha, irmãos, Olha aí. que eu oro, que eu jejuo. Isso aí está bem distante de mim, está bem distante de Ó, mim. se eu jejuasse mais, eu não ficaria diabético, provavelmente, né? E aí, como é que afeta? É verdade, é verdade. São em tom de brincadeira, mas tem assim, existem algumas coisas que podemos fazer, né? Que podem contribuir com a nossa saúde, a melhoria da nossa saúde. O próprio jejum mesmo, né? Ele pode contribuir, ainda que o propósito principal não seja esse, porque o propósito do jejum é você se aproximar mais de Deus, você estreitar o seu relacionamento com Deus, mas ele também traz outros benefícios além dos benefícios espirituais, não é verdade? Isso é muito bom. Queridos, eu quero convidar os irmãos aqui. Já mandei lá como é que se diz? Chegou a pergunta aí, ó. Eu vou perguntar, depois eu vou fazer a pergunta do É, nosso querido amigo Alexandre. Eu já mandei já o arquivo, né, o PDF lá no grupo, depois eu vou mandar também para o Alexandre, que o Alexandre acho que não está nesse grupo, para que possa acompanhar os estudos. E se você tiver alguma pergunta, na próxima aula você já pode vir trazendo a sua pergunta. Ah, mas a pergunta que eu quero tem a ver com a aula passada. Não tem problema. Faça a sua pergunta, coloque entre parênteses, né, pergunta relacionada à aula passada, para que nós possamos, então, no caso do Reverendo Davidson, esclarecer a sua pergunta. Aí o nosso querido amigo Alexandre Ávila, ele faz a seguinte pergunta: existe relação entre enfermidades graves de nascença em uma criança e a vida promíscua de seus pais? Está aí uma pergunta muito importante, porque as pessoas tendem a olhar por esse prisma, mas não sou eu que vou responder, né? Quem vai responder é o reverendo Davis. Eu vou repetir a pergunta do Alexandre. Existe relação entre as enfermidades graves de nascença em uma criança e a vida promíscua de seus pais? sim, uma boa pergunta, Alexandre, obrigado por ela. Existe relação bastante estreita, na verdade, entre uma vida promíscua, que está sujeita, por exemplo, a doenças venéreas, e isso afeta na gravidez, e isso pode afetar na própria formação do feto e depois da criança, né, antes de nascer e depois que nasce também. Eu não sou da área de saúde, eu não sou nem médico nem enfermeiro, então eu não posso dar detalhes técnicos, né, desse tipo de tema. Mas eu posso, sim, já adiantar para você que tem interesse nesse tema, de que sim, a afetação biológica, a afetação até
genética a ponto de trazer algum tipo de deformidade congênita. Se os pais têm uma vida promíscua e adquiriu alguma doença venérea, isso pode sim afetar a criança. Por exemplo, a AIDS, né? Quase não se fala hoje em AIDS, porque ela já está, não está erradicada ainda no mundo, mas ela já está bem controlada e se tornou uma doença bem menos complicada e mortal de quando era na década de 80 e 90, né, quando ela surgiu. Mas a AIDS é um exemplo, né, que se os pais adquirem, afeta completamente a criança, o feto já pode nascer, inclusive com o vírus, né, atingindo o seu corpo, a sua vida. Então, é triste isso. Mas sim, crianças podem nascer com doenças congênitas adquiridas durante a gestação, devido à consequência de uma vida promíscua, de doenças venéreas, como inclusive a AIDS e enfrentar isso aí ao longo da sua vida, que pode até ser uma vida curta, né? Quantas experiências de recém-nascidos que morrem logo após o nascimento, devido a caso assim, né, de uma doença congênita e a criança não sobrevive, né? Meus pais, inclusive, tiveram essa experiência do irmão mais velho, que seria o meu irmão mais velho, acabei sendo eu vi logo depois dele, mas o meu irmão mais velho, o Adriano, ele morreu logo após o parto, coisa de semana logo após o parto. Então, eles tiveram essa experiência terrível de enterrar o caixãozinho pequeno do neném que morreu logo depois de nascer. Isso é uma experiência, infelizmente, comum, não é? Na nossa igreja também temos um casal muito querido, né, de irmãos nossos que tiveram essa experiência também há pouco tempo. E isso é traumático, isso é terrível, né, para os pais e para a família que tem uma expectativa dessa criança que já está nascendo, né? Então, sim, Alexandre, infelizmente, existe essa relação entre enfermidades graves de nascença em crianças e a vida promíscua, decorrente da vida promíscua dos seus pais. Então, é muito importante os pais buscarem também santidade, especialmente se for pai cristão e mãe cristã, né? Buscar santidade no namoro e no seu relacionamento também após o casamento. Tá legal? Joia, joia. E aí, de repente, alguém esteja pensando da seguinte maneira: e aquelas pessoas que antes não eram cristãs e aí, no determinado momento, se converteram, então, antes de serem cristãs, viviam uma vida promíscua, e aí se converteram, e aí alguém pode estar perguntando: será que isso não é anulado, né? Essas questões não são a possibilidade de, como o irmão muito bem colocou, de ter as consequências de uma vida promíscua no passado, uma vez que ela teve um encontro com Cristo Jesus? E aí, reverendo Davis? Eu sei a resposta. Do ponto de vista espiritual, sim. Esteve com Cristo, né? Está com Cristo hoje, então todas as maldições decorrentes, né, de uma vida errada, cheia de pecados. Então, no que diz respeito à culpa e às maldições espirituais, envolve também a culpa emocional, isso aí está na cruz de Cristo, entendeu? Já foi levado lá, Cristo já cravou na cruz lá. Essas consequências espirituais. Mas há consequências físicas que nem sempre são resolvidas aqui. Então, a gente vai aprender ao longo do nosso estudo ainda, né? A gente vai chegar lá, mas a questão é que a gente precisa entender que, ainda que consequências físicas não sejam resolvidas por causa do princípio da entropia, né, que eu já expliquei aqui na aula de hoje, então, ainda que consequências físicas não sejam resolvidas e elas permaneçam, a gente precisa aprender a lidar com elas, a tirar o melhor proveito possível das situações que a gente vai enfrentar. É o que a gente diz, né? Fazer dos limões uma limonada, que é o que eu fiz, não é? Lá no hospital com a minha mãe, eu consegui produzir um livro.
eu tive que acompanhá-la, né? Estar com ela lá. Toda hora via a enfermeira, eu tive que parar de me concentrar, mas ó, saiu o livro. Saiu o livro. Uma bênção, eu acredito que vai ser bênção para as pessoas que estiverem estudando e lendo o livro, pessoas que enfrentam enfermidade, mas aqui, ó, estou tentando abençoar outros, fazendo o limão da minha família uma limonada para outras pessoas curtirem e serem abençoadas, né? Então a gente tem que aprender a lidar com as circunstâncias da vida, glorificando a Deus, mesmo com enfermidade. É isso que a gente precisa frisar, não é muito comum hoje em dia se falar isso na internet. Não se fala isso, porque o povo, né, quer entrar no frisson aí, igual, você vai ser curado, não vai ter mais nada contra você. Aí, pare de sofrer, né, como a outra religião lá diz, pare de sofrer, né, o slogan da igreja lá. Então, não é bem assim, né? O princípio da entropia está aí, a gente precisa aprender a glorificar a Deus, mesmo enfrentando a entropia, mesmo enfrentando a doença, a enfermidade e depois a morte. De alguma forma a gente vai morrer, não é? E se a gente não morrer, a gente vai ser arrebatado, vai ser transformado e arrebatado aí de vida. Mas se isso não acontecer na nossa geração, a gente um dia vai morrer. Entendeu? É a nossa condição, infelizmente é a nossa condição. É verdade. E essa é uma questão que também o pensamento equivocado anula a soberania de Deus, né? Porque tem questões que a gente não vai conseguir discernir aqui. Tem questões que a gente não vai conseguir discernir, não tem como. Aí é a soberania de Deus. Só com o Senhor do céu é que a gente vai saber, né? Se estava certo ou não. Alexandre vai aprender lá no céu que o calvinismo é que está certo, entendeu? Então, você acha que é só ele que me alfineta, cara? Também posso alfinetar ele. Aí, Alexandre. Inclusive, então, ele dá continuidade, que tem um pouquinho... A pergunta que é... Então, ele pergunta assim, qual é a melhor interpretação para a expressão? Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Boa pergunta também. Aqui, como eu já disse, né? Aqui esse efeito aqui é espiritual. Embora a enfermidade seja uma enfermidade concreta, física até, tá? Mas entenda, aqui o texto se refere à nação de Israel, na profecia logo, né, imediata, ao período em que Isaías falou a profecia, e uma aplicação mais à frente se refere a Cristo e se refere também à nossa condição espiritual e até física diante de Deus. Mas a experiência mostra para você que nem toda a enfermidade física vai ser retirada de você. Eu sou diabético até hoje. Por quê? Porque eu tenho pouca fé? Porque eu sou pagão? Porque eu sou arminiano e não calvinista? Não. Não é? Deus não tirou a minha enfermidade ainda. Pode ser que ele tire antes de morrer? Pode. Mas pode ser que eu morra de alguma outra enfermidade decorrente do diabetes. É possível. Entendeu? Vimos há pouco tempo que a bispa lá, a esposa do pastor da Assembleia de Deus lá, morreu de infarto. Entendeu? Foi uma morte assim, na nossa opinião, prematura, né? Porque ela morreu jovem ainda. Mas foi uma morte assim, de repente, foi de infarto. Né? Então, a enfermidade ainda está aí, a gente precisa lidar com ela, com a entropia, como eu expliquei. Não é? E essas enfermidades que Jesus levou na cruz dizem respeito àquelas enfermidades lá de Deuteronômio que a gente viu, lembra lá de Deuteronômio? Aquelas maldições contra o povo de Israel em primeiro lugar, e depois para aquele que está em Cristo também. Então, são as enfermidades decorrentes da desobediência à lei. Isso aí já está cravado na cruz, entendeu? Toda essa aura de maldição. Então, a gente está livre disso. As enfermidades que a gente enfrenta hoje primeiro, decorrente do nosso pecado. Segundo, pode ser também para glorificar a Deus. Deus permite a enfermidade para que a gente demonstre a glória dele de alguma forma, como aconteceu com Jó. Não é? E em terceiro lugar, é a decorrência natural do nosso próprio pecado pessoal, que é o meu caso com o diabetes. Entendeu? Joia. O texto que o querido irmão citou é Deuteronômio 28, né? Ele começa falando sobre as bênçãos e depois ele entra lá
a questão a respeito das maldições. Está aí também uma outra questão que provavelmente o reverendo Davidson deve aprofundar mais, é justamente nos esclarecer enquanto cristãos a respeito de estabelecer, né, a diferença, compreender com mais profundidade justamente sobre esses pontos. O microfone caiu, pastor Alisson. Oi? Tá me ouvindo? Agora só voltou, vai. Jóia. É justamente a gente estabelecer, né, e compreender com muita maturidade justamente essas questões que envolvem o pecado e algumas questões que envolvem a própria soberania de Deus e outras que têm a ver com o meu dia a dia. Não adianta eu ficar comendo comidas fast food e depois querer uma saúde de ferro, que não vai acontecer. Então, eu acho que nós precisamos ser muito maduros neste sentido e precisamos trabalhar, desenvolver, cuidar melhor da nossa saúde, até porque quando nós cuidamos, é um meio de glorificar também a Deus. E aí o Alexandre entra com uma colocação assim, as igrejas que interpretam enfermidades como doença física, que tem a ver com aquilo que nós estamos falando aqui, né? A falta de... o equívoco, vou usar essa expressão, né? Me permito usar essa expressão, é o equívoco, colocar tudo dentro do mesmo pacote, né? Sem parar para amadurecer. Mas não sou eu que tenho que responder, é o reverendo Davis. Algumas igrejas até fazem campanha usando esse versículo, né? Jesus já levou sobre si essa enfermidade, então começa a fazer campanha de como se, entre aspas, quisesse colocar Deus contra a parede, como se Deus fosse agora, olha, Deus prometeu que vai curar, então ele é obrigado a curar. Não é assim, entendeu? Ninguém coloca Deus na parede, cara. Entendeu? Ninguém obriga Deus a fazer o que ele não quer. Deus não é obrigado a curar todas as suas enfermidades se você agiu com safadeza ou com medo demais. Ele não vai fazer isso, entendeu? Ele não vai te curar se você pecou. E a doença que recebeu é decorrente do pecado. Ele não vai fazer assim. É uma questão da gente ter essa consciência. Entendeu? Então, Deus não prometeu que vai te livrar automaticamente de tudo que você tem de doença. Meu chapa, se fosse assim, todo mundo seria crente. Porque ninguém quer ficar doente. Entendeu? É claro que não funciona assim. A gente precisa ter a certeza de que as nossas enfermidades decorrentes da maldição do pecado, elas sim foram cravadas na cruz. Valeu para Jael, vale para nós também. Agora, doença normal, no dia a dia, a gente tem que lidar com elas, cara. Não tem como a gente fazer. Ninguém se livra de uma doença porque fez campanha de 7 semanas. Entendeu? Não é assim. Tem doença que não vai sair assim. Muita gente até é curado, mas nem todo mundo é. Você sabe disso. Não é a falta de fé do cara. É porque as coisas não funcionam desse jeito. Entendeu? Assim como você não fica rico da noite para o dia. Não fica rico da noite só porque fez uma semana de oração. Não. Tem processo que você vai fazer e que você pode, aos pouquinhos, começa a melhorar, pode explodir aí de venda de alguma coisa, e você fica bem, fica rico. Entendeu? Mesmo recebendo uma herança, não é da noite para o dia, porque existe um processo para deliberar. Processo. Alguém juntou a grana da sua herança a vida toda para você ficar tranquilo hoje. Alguém construiu isso, não você. Entendeu? O Alexandre ele coloca algo que é de suma importância, que aos poucos, né, vem diminuindo. Temos que glorificar a Deus, inclusive na doença. Mesmo na doença. Na entropia, você vai glorificar a Deus. Até na hora de morrer, o modo como você morre, ou lida com a morte de alguém familiar, de algum familiar que você ama, até nisso você tem que glorificar a Deus. Você não vai fazer igual aquela turma, né? Bateu, arrancar os cabelos, se jogar no caixão, eu quero ir junto, me leva junto. Você não vai fazer isso. Até nesse momento da morte de um ente querido, o cristão precisa pensar, eu vou glorificar a Deus, mesmo nesse momento difícil para a família, para a vida pessoal dele. O reverendo Davis e Alexandre e demais amigos. Hoje rendeu, hein? Hoje está rendendo. Isso aí que o irmão está colocando
A minha percepção é a seguinte, né? O Alexandre está falando, rico aqui é o reverendo, o pastor Davis. É verdade. Alexandre sabe que não é assim, né? É verdade. Eu tenho que concordar com você, Alexandre. Não, Ele é escritor, não. famoso, né? Muitos livros aí, vai criar um best-seller aí, ó. Riqueza aqui é das bênçãos de Deus, né? Das bênçãos. Mas vamos lá. Riqueza de grana, só Alexandre e Anderson. Só. Quem dera. Pela fé eu recebo e Alexandre também. O que acontece? Eu percebo que nos últimos 10 anos, parece que os crentes estão tendo dificuldades, para não dizer medo, de morrer, de ter que encarar a morte. Quando eu olho para muito tempo atrás, por exemplo, aí na Igreja do Barreto, eu não sei se na época que você foi estagiar, você vai se recordar do presbítero... Em 97, né, que eu estagiei lá. Isso, o Natanael, né? Saudosa memória, não sei se você se lembra, o Moreninho. Eu lembro vagamente, mas lembro. Então, o Natanael, eu achava interessante, eu e os jovens, os adolescentes na época, porque ele tinha muitas complicações na área da saúde, mas ele não deixava, como o Alexandre muito bem colocou, de glorificar a Deus mesmo nos momentos em que a saúde dele estava mais complicada. Né? Isso. E quando nós, adolescentes na época, nós nos organizamos para fazer algumas visitas, já que ele morava na igreja, e a gente sempre chegava cedo e fazer uma visita, com o intuito de quê? Confortar o coração dele devido, né, às complicações da doença que ele tinha. E ao invés da gente confortar, nós é que saímos de lá confortados, consolados, pela firmados, fé dele, né? Pelo exemplo dele, é isso aí. Né? Pelo exemplo e tal. Ele não abriu a boca em momento algum para reclamar, para murmurar. Então a gente percebe que esse quilate de cristão, e eu estou utilizando o exemplo do irmão Natanael, já em memória, que parece que isso vem diminuindo assustadoramente ao longo dos últimos 10 anos. Às vezes o cara está com uma dor de cabeça, né, que de repente basta tomar um analgésico aí por 2, 3 dias que zera, né, mas não, já está reclamando, já está murmurando, já está... E, por outro lado, né, como o irmão falou, as pessoas... ao invés de entenderem que ele está se despedindo dessa vida, né? Mas em breve nós nos encontraremos com eles. Não, as pessoas parecem que ficam emocionalmente muito desesperadas, né? Eu fico triste, como eu fiquei triste com a morte do Natanael, mas eu tenho certeza que um dia eu vou encontrar com ele, assim como a minha mãe e outros tantos, o reverendo Odaí e outros tantos, a Sueli, a sogra do pastor Eridauro, né, que tem um carinho muito especial por ela, mas parece que isso, com o passar do tempo, tem diminuído na vida de muitas pessoas, né? É verdade. Infelizmente, a qualidade da fé atualmente, a gente não pode generalizar também, né? A gente tem percebido um crescente de uma qualidade de fé menos pujante, né? Menos forte. Infelizmente. E aí é importante, então, eu quero te encorajar, né, a estreitar o relacionamento cada vez mais. Jesus mesmo disse, né? Se porventura o Filho do Homem, quando voltar, ele encontrará fé na terra. É isso, é essa a ideia, tá diminuindo, a entropia atua até na fé. Exato. O Alexandre comentou, né, o Natanael Venceslau da Costa, verdade. Eu carinhosamente o chamava de vovô Natanael. Amados irmãos, nós estamos encerrando. Olha que rendeu hoje, né? A resenha rendeu. Rendeu bem. Na próxima quarta-feira, se Deus assim permitir, estaremos dando continuidade a esse estudo. Traga aí a sua pergunta, né? Para que possa ser esclarecida à luz das Escrituras Sagradas, né? O Alexandre, muito bom tê-lo aqui de volta. Peço também que estejam compartilhando o link para que outras pessoas sejam edificadas e que elas possam também
participar. Eu vou pedir ao reverendo Davidson que faça suas considerações finais e logo após, ore por nós, como de praxe. Amém. Hoje é jogo rápido, é só falar dos novos livros, né? Os antigos eu já falei aqui no começo da live. Aqui, ó. Esse é o livro base do nosso estudo nesse período agora. Eu só quero melhorar logo. Adquira. Você que enfrenta a doença, você que lida com enfermidade, não é só o que eu estou apresentando aqui. O que eu estou apresentando aqui é só o anexo 1, é apenas uma fração do que esse livro, embora fininho, ele trata e vai te ajudar a enfrentar a enfermidade, tá? Eu só quero melhorar logo, adquira, vai abençoar a sua vida, se você enfrenta ou tem algum familiar que enfrenta. E logo na sequência, o próximo estudo que faremos é esse aqui, Em Busca da Intimidade Perdida, o livro que eu lancei esse ano, mas baseado numa pregação muito antiga minha de DVD, uma pregação de uns 20 anos aproximadamente, tá? E você, então, ó, vai ser abençoado. Esse livro aqui é dedicado a pessoas que estão afastadas da fé, ou desigrejados, enfim, quem abandonou a fé, tá? Ele é para abençoar e ajudar pessoas a retornarem para o caminho de Deus. Tá legal? É um livro forte, um livro abençoador também, um pouquinho mais grosso, mais ainda fino, tá? Que vai abençoar também a sua vida, tá legal? Eu tenho outros livros ainda também de porte menor, que eu nem tenho aqui na mão para apresentar, mas em outra ocasião eu mostro para você conhecer mais materiais também, tá legal? Vamos orar então e assim encerrarmos definitivamente a nossa live hoje. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de estudar a tua palavra mais uma vez, especialmente conhecer o teu amor sobre nós, atuando, ó Pai, inclusive em situações de dificuldade, de sofrimento e de enfermidade. Trata conosco, nos dá a tua graça, nós assim pedimos a ti, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Mais uma vez agradeço aí a presença, a participação de cada um de vocês. Que Deus continue abençoando, sustentando, fortalecendo e dando a cada um dos irmãos sabedoria nas tomadas de decisões que farão também no dia de hoje. Uma excelente quarta-feira para todos vocês. Reverendo Davidson, mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela consideração. Dê lembranças aí à esposa, a Márcia. Muito obrigado. Agradeço a ela também por liberar o irmão nesse período aí. Amém. Prazer sempre meu. Shalom. Shalom. Um beijo. Tchau, tchau.